Olá, sejam bem-vindos em mais um podcast da Plenitude. Eu sou a doutora Kelly Oliveira, eu sou pediatra e também especialista na área de autismo e transtornos do neurodesenvolvimento. E estamos fazendo essa série de podcasts para trazer um pouco mais de conhecimento nessa área de autismo, de transtornos do neurodesenvolvimento que nós precisamos tanto. É uma área que está crescendo muito, que mais profissionais capacitados precisam ter conhecimento. E junto com a Plenitude Educação, nós estamos também trazendo agora a pós-graduação em Medicina em Autismo e Transtornos do Neurodesenvolvimento. Então, nessa série eu vou trazer os convidados especiais que são os nossos professores, são pessoas que vão estar aqui junto com a gente nessa pós, que vai ajudar tanto as famílias, né, que precisam de profissionais capacitados, e você também, médico, que pode sim ter uma área aí da sua especialização, uma área que é tão interessante, que você pode ao mesmo tempo transformar famílias e que precisa tanto. E hoje eu trouxe também um convidado especial, Dr. Arthur Danila. O Arthur, ele é médico psiquiatra pela Faculdade de Medicina de São Paulo, a USP. Ele também é certificado em Medicina do Estilo de Vida pelo Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida e também o International Board of Lifestyle Medicine, que é a certificação internacional, que nós chamamos de MEV. Vocês vão entender um pouquinho mais do que é esse MEV, porque que, por acaso, isso aqui, nós estamos falando sobre esse tema aqui dentro de uma pós-graduação de autismo, e vocês vão ver que a nossa pós, ela é 360, então tem muita coisa que a gente vai trazer de outras áreas ou coisas que a gente quer que integre mesmo para que você possa ter uma melhor formação. E também ele é coordenador do PROMEV, que é o Programa de Mudança de Hábito e Estilo de Vida do Instituto de Psiquiatria do Hospital das Clínicas da USP. Arthur, muito bem-vindo aqui. É um prazer ter você aqui com a gente. Obrigado por ter aceito esse convite. Inclusive, gente, ele veio aqui de bicicleta, tá? Eu tenho que dizer, porque a gente está falando de MEV, de medicina do estilo de vida, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, vamos começar pelo médico dando um exemplo, né? Exato. Adorei. E antes da gente entrar, né, num tema que a gente vai falar um pouco sobre o que é entrevista motivacional, por que a gente precisa fazer a família, o paciente, querer o tratamento, querer mudar. E como que é importante a gente envolver família, escola, terapia, terapeutas, nesse cuidado, né, do paciente autista, que vai ser para o resto da vida, né? Desde que é bebezinho ali com os pais, estando um pouco mais próximos e também dentro do tratamento, mas depois na vida adulta ele vai precisar lidar com várias questões. E eu queria trazer um pouco antes para o pessoal até contextualizar o que é a medicina do estilo de vida, por que ela é tão importante. E até, poxa, eu também trazendo isso, porque eu fiz um curso, inclusive no Instituto de Psiquiatria da USP, sobre medicina do estilo de vida, e aí tive um primeiro contato com isso, amei, achei que tinha muito sentido e fazia muito sentido. Inclusive é algo que é reconhecido internacionalmente, tem certificações em Harvard que fazem, né, estudos nessa área, e a gente vai entender por que esses pilares são tão importantes, não só, né, para a parte do tratamento que nós estamos falando aqui, do autismo, mas para todo mundo, gente, para a nossa vida, né? Felizmente a medicina tem avançado, não só no cuidado da doença, que eu acho que a medicina ela veio, né, ainda é muito, mas intervencionista, imediatista, aquela questão de cuidar do doente, mas estamos lidando agora muito mais com a saúde, né? Como prolongar a vida, como podemos ter mais qualidade de vida. E aí por isso que eu quero que você traga um pouquinho disso, Arthur, e um pouco da sua expertise, do que você tem ensinado aí também para os alunos. Legal. Kelly, é um prazer estar aqui com você, com todos os ouvintes do podcast.
Fico muito feliz, vim de bicicleta, assim, para mostrar que nós precisamos ser, sim, o exemplo para os nossos pacientes, porque a verdade é que a gente, até historicamente, estávamos falando de Sócrates, depois a gente vai falar um pouco mais... Podemos voltar nisso. Vamos voltar nisso, vocês fiquem aqui até o final que vocês vão entender o que Sócrates tem a ver com a nossa conversa de hoje. Uau! Mas, desde os tempos da Grécia Antiga, a gente sempre aprendeu por paradigmas, a gente sempre aprendeu por modelos, né? Então, assim como a criança aprende com o pai, com a mãe, a criança aprende com o coleguinha na escola, então essas políticas hoje inclusivas, que vocês devem abordar muito nessa pós, que tem muito de embasamento científico, porque justamente a criança, o neurodesenvolvimento, ele vai acontecendo por um reconhecimento de padrões e aprendizado por modelos. E o médico, no contexto de saúde, ele é um modelo para o paciente. Com certeza. Então não adianta um cardiologista, por exemplo, ser sedentário, fumante, obeso. E a gente vê, né? E vê muito. E ele falar que, olha, você precisa perder peso, você precisa parar de fumar, você precisa ser ativo fisicamente. Então, você me perguntou o que é medicina do estilo de vida, né? Acho que o primeiro ponto que conecta os 6 pilares que a gente vai envolver, e vou explicar um pouquinho melhor para vocês, é o autocuidado. Então, todos os provedores de cuidado, sejam médicos ou profissionais da saúde, porque a medicina do estilo de vida, embora chama medicina do estilo de vida, ela é uma ciência multiprofissional, e é muito importante essa visão multiprofissional. Ela entende que nós, como provedores de cuidado, precisamos, em primeiro lugar, cuidar de nós para que a gente consiga estar bem para cuidar do outro. Isso é uma afirmação super importante. Mas aí, explicando para você e para os ouvintes aqui melhor o que é medicina do estilo de vida, você já conhece, mas para os ouvintes... Mas eu gosto de ouvir. Medicina do estilo de vida é uma ciência que aborda a importância de um estilo de vida saudável como parte fundamental do tratamento médico e de saúde de uma forma mais ampla. Não ficando como uma coisa no final da consulta que você fala, você precisa dormir bem, hein? Você precisa fazer atividade física. Falar que precisa fazer, todo mundo sabe que precisa fazer. Eu digo, minha avó já saberia dizer, olha, meu netinho, coma bem, durma bem, faça atividade física. Então, esses conceitos que são consenso de que trazem saúde, Até parece um pouco de obviedade. Pois é. Mas como é que a gente decompõe esses consensos em protocolos assistenciais, em programas terapêuticos, em metas que o paciente consiga, de fato, implementar? E aí vai ter muito a ver com o que a gente vai conversar daqui a pouquinho, que é o tema desse nosso episódio. E aí, didaticamente e estruturalmente, esse movimento, que é um movimento emergente, começou nos Estados Unidos há mais de 20 anos, mas aqui no Brasil, o Colégio Brasileiro de Medicina do Estilo de Vida tem desde 2018 e representa essa abordagem aqui no Brasil. Divide de maneira didática 6 pilares fundamentais. Então, vamos lá para as dicas da vovó, né? Alimentação saudável, atividade física, sono, manejo do estresse. E aí pensa aí, estresse todo mundo tem, mas saber manejar o estresse, controle de uso de substâncias de risco, principalmente álcool e tabagismo, que são as principais do ponto de vista populacional, e relações sociais saudáveis. Algo que é muito importante nesses tempos de muita conectividade digital e às vezes as pessoas não se conectarem pessoalmente, que é muito importante. Então esses são os 6 pilares. Interessante. De alguma forma, eu acredito que o médico que faz isso, né, que pratica uma medicina mais integrada, uma medicina que olha para o todo. Eu falo que eu sou pediatra e gosto, porque o pediatra, e aqui puxando um pouco a sardinha, né, para o meu lado, mas é aquele médico que ainda olha para o todo, né, é um médico mais integrado, assim, não vai olhar para o dedão do pé, sei lá, o ortopedista. A psiquiatria também é bem ampla, né, algumas áreas são mais amplas e a gente sabe disso, mas ainda olha, poxa, para a dinâmica familiar, tem que entender como é que está o contexto da família, senão você não entende a criança. E aí, eu sempre pensei nisso na minha prática clínica e não tinha um nome. Aí depois que eu conheci a medicina desse estilo de vida, eu falei, nossa, faz muito sentido, né? E principalmente o autocuidado, porque as mães, né, no caso, sei que às vezes tem mães e pais que assistem aqui também o nosso podcast, mas precisam, né, desse olhar. Então, o que eu vejo, por exemplo, no autismo, é uma carga muito grande, né? Então, primeiro que você tem o filho ideal, né, que você idealizou, que você sonhou, e o filho real, que diante de um diagnóstico que vai ser o resto da vida. E aí tem que ter toda aquela desconstrução.
E a mãe, ela se dedica, se abre mão, deixa de, muitas vezes, o emprego e esquece completamente do autocuidado, muitas vezes entra em depressão, ansiedade e não consegue avançar, muitas vezes porque ela mesma não está se cuidando, não está tendo esse olhar. E aí, às vezes, não tem o apoio do pai, o pai vai embora, o pai abandona, tem N coisas. Quando tem uma família melhor, mais estruturada, a gente vê que faz muita diferença. E aí, em relação à medicina do estilo de vida, que ferramentas? Porque eu acho muito legal você trazer uns exemplos, porque, por exemplo, a gente tem no autismo muito distúrbio de sono, né? Então, enquanto distúrbio de sono aí na população em geral pode chegar geralmente 1/3, às vezes um pouco mais, né? Dependendo, na infância, no bebezinho pequenininho, aqui eu entro assim, comportamentais também, que o bebê acorda, isso a gente sabe. Mas para o autista isso aumenta para 50, 60, entendeu? É muito mais alto. Então é muito difícil, por exemplo, ter um sono de qualidade. Entra vícios, aí você falou de cessação de vício. Ah, beleza, a criança não vai ter tabagismo, álcool, drogas, mas a gente tem as telas, né? Que inclusive é considerado um vício. Então, como lidar? Você pode dar uma visão assim um pouquinho mais sobre cada pilar e como que poderia ser aplicado? Acho que seria Com bem certeza. interessante. Bom, a medicina do estilo de vida, ela vai usar muitas abordagens comportamentais para mudar justamente o comportamento. A ideia é tentar trazer o cliente, o paciente, a perceber, ele ou família, ou sistema familiar, né? Ele junto com o sistema familiar, como que determinados comportamentos não são saudáveis. Então, primeiro ter a consciência disso, né? Trazer o referencial teórico, científico, e muito importante destacar isso, a medicina do estilo de vida é pautada exclusivamente em evidência científica. Então, todas as intervenções, elas são sempre baseadas em evidência. Isso é muito importante. E ela vai usar algumas metodologias para tanto sensibilizar o paciente e o sistema familiar daquele problema, quanto para nortear um caminho de mudança de estilo de vida. Então, a gente vai ter desde elementos da terapia cognitivo-comportamental clássica, que é super importante, particularmente no contexto de autismo, né? Sim, usa-se bastante. Usa-se bastante. A gente vai ter também a psicologia positiva, que não é positividade tóxica, tá? Não é achar que o mundo é um mar de rosas e acha que vai tudo, um pensamento positivo vai dar tudo certo. Não, não é. Mas é entender o espaço para a expressão das emoções positivas como uma oportunidade de ressaltar a possibilidade de florescimento humano. Isso aí, se eu me deixar aqui, eu vou ficar a tarde inteira falando. Tem muito de filosofia aqui, mas tem o uso da psicologia positiva. Tem as ferramentas do coaching de saúde e bem-estar, que são ferramentas que são adaptadas da administração de empresas para a vida de pessoas. Porque, na verdade, assim como uma empresa precisa ter cronogramas, tem que ter entregas, metas, nós somos uma empresa. O nosso corpo, ele tem tarefas, ele tem compartimentos, como se seriam os departamentos. O fígado é o departamento de metabolização, o coração é o departamento de bombear o sangue. Então, nós somos uma empresa e a gente pode adaptar essas ferramentas que já são muito estudadas na gestão de empresas para a vida de pessoas. Então, as ferramentas do coaching servem com esse propósito. Aliás, coaching também é uma palavra que, infelizmente, caiu, às vezes, meio de maneira... Desuso até... Não desuso errada no Brasil, mas é uma oportunidade, uma profissão, é uma área de atuação extremamente rica de trabalho mesmo, né? Inclusive, eu fiz cursos de formação e tenho formação em coaching. Exato, isso mostra quanto que você é uma profissional completa, né, Kelly? Mas, então, coaching de saúde e bem-estar, terapia cognitivo-comportamental, psicologia positiva e entrevista motivacional. Por quê? A ideia é, eu não consigo mudar um comportamento se aquilo não for de fato relevante para a pessoa. E às vezes a pessoa não percebe que aquilo é relevante para ela. Nós, quem olha de fora, até parece tem clareza. Óbvio, né? Mas a pessoa às vezes não consegue, ela tem ambivalência, ela não reconhece que aquilo é um entrave na vida dela. E não adianta também ficar batendo de frente já direto, porque os estudos mostram que se você bater de frente, você não vai entregar a melhor resposta para esse paciente do ponto de vista de mudança de comportamento. Então, existe toda uma maneira de você entrevistar esse paciente e conduzir essa jornada de mudança do ponto de vista de aumentar a motivação para a mudança.
Porque mudar de hábito não é fácil, você sabe disso, né? E todos nós aqui que Se somos fosse. provedores de cuidado sabemos o quanto é difícil, né? Então, essa é a abordagem que é extremamente interessante, né? Como a gente pode conduzir a consulta, o encontro clínico, como uma oportunidade de ressaltar as oportunidades de mudança, clarificar um pouco as ambivalências e, de fato, aumentar a motivação para a mudança. Sim. E aí, entrando um pouquinho mais profundo, até pensando, né, num caso eu estava comentando com você, e outros, né, mas esse foi um caso muito recente de um pacientinho, né, que é autista, e a gente vê numa dificuldade muito grande que ele evolua. E aí eu vi ano passado, no retrasado, ele ficou um tempo sem vir na consulta. Aí eu fiquei bem preocupada, porque na última consulta ele estava bem desnutrido, enfim, tem uma seletividade alimentar muito grave, várias questões, né, relacionadas ao autismo, a rigidez comportamental, cognitiva, atraso de fala, várias coisas. E eu fiquei muito preocupada. E no primeiro momento eu pensei, poxa, o que está acontecendo, né? Vamos situar, vou conversar com os terapeutas. Conversei bastante com a mãe, e vou conversar com os terapeutas, porque será que a terapia não tá legal? O que está acontecendo? Né? A primeira reação eu pensei, poxa, essa terapia tá errada, tem alguma coisa errada, porque ele não tá avançando. Eu vi acho que um pouco antes do meio do ano passado, sei lá, 9 meses depois, quase um ano, eu achei que ele até tinha regredido, em vez de avançar. Uhum. Fazendo terapia, 15 horas de terapia. Então, você pensa assim, poxa, por que um paciente... Né? E é uma coisa que a gente tem que questionar. Inclusive, em outro podcast, a gente perguntou, poxa, vai mais além, pergunta o porquê. Por que o paciente fazendo 15 horas de terapia semanais, que a gente sabe que no autismo precisa fazer uma terapia de alta intensidade e tudo, que ele não está avançando? Né? Porque tem que avançar. Aí você fala, poxa, a terapia não está de qualidade. Alguma coisa. Aí eu fui conversar com os terapeutas e eles falaram, olha, existe uma dificuldade muito grande dessa mãe, ela reproduzir o que nós pedimos aqui ou atender às solicitações. Então, tudo que nós conseguimos de comportamento, de ganhos dentro da terapia, ela acaba desconstruindo fora, né? Em que sentido? Olha, não pode ceder. Então, o paciente chora, se joga no chão, né? A gente sabe que existe uma rigidez cognitiva, comportamental, porque ele quer um comportamento. A ciência do comportamento, que é muito que usa-se no autismo, que é o ABA, né? A própria ciência do comportamento estuda muito, então vai usar como reforçador positivo, aquilo vira um reforçador, porque se chora muito, cede e faz o que a criança quer, o choro significa o quê? Poxa, se eu chorar muito, a minha mãe vai fazer. E aí acontecia isso, então, porque ela não conseguia ver a criança chorando, enfim, coisa. Mas aí não avançava, aí eu fiquei, poxa, tá, isso é uma questão, aí vou conversar depois com outros profissionais, mas aí a gente não consegue avançar. E você vê que que no caso do autista que é criança, pequenininho, a gente percebe que os pais são fundamentais. E aí entra muito, eu falei, poxa, estamos fazendo orientação parental, tá fazendo orientação parental. Tá fazendo isso aqui, mas ainda assim não tá adiantando, porque faz orientação parental toda semana e não leva a mudança, né? E eu fico pensando, poxa, como que a gente vai conseguir fazer com que essa mãe entenda? E às vezes não é porque ela não quer, mas ela não consegue, ela não conseguiu entender ali no mecanismo de vontade, interno dela, como fazer isso ou por que ela precisa fazer isso. Talvez porque ela saiba, mas ela, no fim das contas, ela não consegue, ela cede. Então, que ferramentas, dando esse exemplo até, que poderia usar, e aí se você quiser entrar nas partes de Sócrates, dessas ferramentas até da entrevista motivacional, que a gente chama de entrevista, mas é muito mais do que só uma entrevista, vocês vão entender, que ajudaria essa mãe a chegar nesse lugar de, poxa, realmente, entendo, vou conseguir mudar, vou sair a partir daqui, vou fazer alguma coisa. E de fato mudar, e começar a ter pequenos avanços. Claro, Kelly. Bom, entrevista motivacional, só para a gente ambientar um pouco melhor essa discussão que vai pegar esse caso clínico como ponte para a gente investigar aqui um pouquinho melhor, mesmo eu não conhecendo o caso especificamente, mas a gente pode levantar mas algumas se você hipóteses. quiser, pode também dar algum exemplo.
Com certeza. A entrevista motivacional, ela foi uma ciência que começou a ser explorada por uma dupla de pesquisadores nos Estados Unidos na década de 80. Então, é uma coisa bem antiga, do Miller e Honig. Inclusive, tem os livros de entrevista motivacional, que tem em inglês, tem também em português. As novas edições, eu não lembro se já foram traduzidas para o português, mas as primeiras, com certeza, tem em português. E, justamente, para tentar ampliar essa oportunidade de trabalhar a ambivalência do paciente e motivar a mudança. Então, pensando aqui no caso que você me trouxe, né, dessa mãe que, por alguma razão, ela não consegue aplicar o que é feito na terapia e que possivelmente é recomendado a ela, né? Sim. Muitos pacientes que são pais de crianças com uma certa gravidade, ou são parentes que têm parentes com gravidade, né, de saúde, eles podem ter uma certa ambivalência, principalmente pais em relação a filhos, tá? Uma ambivalência no sentido de, será que eu sou culpado por isso? Será que eu não faço as coisas direito? Então, tem uma coisa de culpa muito grande aí, que às vezes o paciente não conhece, não sabe, não reconhece que isso é um entrave. Por outro lado, buscam ajuda. Então, veja aí, tem uma ambivalência. Por um lado, busca ajuda. Por outro lado, tem alguma coisa que mostra internamente para eles que eles são culpados, que eles são incapazes, que eles não sabem fazer a coisa adequadamente e que isso pode ter sido o que gerou aquele agravo de saúde, né? Mesmo que a gente saiba que não é culpa dos pais, né? É uma coisa que pode acontecer. É multifatorial e, enfim, super complexa, né? Então, nesse caso, não conheço a mãe especificamente, mas provavelmente deve existir alguma... Todos nós temos uma ambivalência de tudo na vida, né, Kelly? É difícil ter certeza 100% irretocável sobre algo. Ou seja, a gente tem... Inclusive, é positivo que a gente se permita refletir sobre as coisas, né? E, agora, talvez essa mãe nunca foi confrontada de uma maneira com entrevista motivacional, e aí fica uma sugestão, uma ideia aqui, né, com essa ferramenta, de explorar essa ambivalência. Por que, por um lado, você leva a criança na terapia? Pô, uma terapia intensiva, tem um custo, nem que seja pelo Estado, não importa. Você tem um investimento de levar a criança, aguardar, ou tem alguém que está lá aguardando. Tem todo um investimento nesse sentido. E, por outro lado, você não traz isso para sua casa. Peraí, existe uma discrepância de comportamento, né? Mas você não posso chegar direto e falar assim, ó, tá vendo aqui, não faz sentido. Você leva na terapia e não faz em casa. Se você chegar com essa abordagem para a mãe vai se sentir na defensiva. Peraí, não, vocês que têm que fazer. Não é minha função é ser mãe, não é ser terapeuta. Sei lá, ela vai trabalhar na defensiva. E o que menos a gente quer é que a pessoa trabalhe na defensiva. Porque a pessoa que trabalha na defensiva, ela não quer mudar. Não. Ela quer manter o status quo. Aliás, e sempre que você vai pensar de mudança, existe medo. E no medo você recua. Então, se você confronta a pessoa, ela vai recuar, ela vai jogar na defensiva e ela não vai se propor a mudar. Então, existe uma metodologia, e a entrevista motivacional, ela operacionaliza isso, uma maneira de você conduzir e reduzir ou desviar a resistência dessa mãe, no caso aqui, mas poderia ser qualquer paciente, de uma maneira muito organizada. Então, nós temos 4 passos fundamentais da entrevista motivacional, que são as perguntas, e aí perguntas abertas, e aí vamos chegar no nosso querido Sócrates, que a gente comentou antes. Perguntas socráticas, né, que são chamadas perguntas socráticas porque lembram o Sócrates, que era um filósofo que estimulava as pessoas a terem pensamento crítico a partir de perguntas abertas. Então, você não pergunta para... O que dificilmente se faz hoje, né? Exato. Tudo tão não pensado, automático, digital. E precisamos reaprender a pensar. E as perguntas que buscam sempre afunilar. E não, pelo contrário, aqui a gente está querendo abrir espaço. E dar tempo para a pessoa, inclusive, falar. Porque quando ela fala, ela pode se dar conta da ambivalência. Ao falar, pode cair a ficha. Tem coisa que a gente, sabe quando você fala e cai a ficha? É isso. Então, uma pergunta aberta já pode fazer essa função. Na terapia, principalmente. Exatamente. Então, a primeira coisa é abrir espaço para a pessoa explorar a própria ambivalência. Às vezes, no próprio processo de falar, ela já vai se dando conta disso. Mas, se não for, você pode ajudar meio que repetindo o que ela fala no formato de afirmações. Então,
ela chega e fala, eu levo ela direitinho na terapia, mas a criança, mas ela não melhora. Aí você repete. Então, você leva a sua criança na terapia, mas ela não melhora. Simplesmente o fato de você repetir a afirmação que ela fala pode ajudar ela a perceber que ela talvez está deixando um lado, que ela está jogando a expectativa de cuidado só na terapia e não dela. Então, a afirmação, ela pode ajudar a reforçar a caída de ficha, né? Aí depois tem as perguntas reflexivas, que você faz um convite à pessoa a refletir com você. Então, supondo que ela não caiu a ficha, você só afirmando com ela, reproduzindo as afirmações que ela falou. Então, aí você pode fazer uma reflexão. Então quer dizer que você, por um lado, leva a sua criança, isso tem um lado muito saudável, que você, né, se mobiliza, tem todo um investimento para levar essa criança para os cuidados. Por outro lado, você talvez cria a expectativa de que isso seja resolvido no contexto da terapia, e aí quando chega em casa, você não reconhece que talvez exista um espaço, talvez, hein? Você não precisa também já confrontar, Sim. você atenua nesse sentido. E aí você vai tentando de novo, sempre criar a ideia de que ela caia a ficha da ambivalência dela. E por fim, a quarta técnica é a sumarização, o resumo. Então você pode, depois de uma longa conversa, explorando todas essas questões, tentando ampliar o máximo possível a capacidade do cliente, do paciente, explorar suas próprias ambivalências, resumir de uma maneira estruturada para que talvez fique mais claro que essa ambivalência existe. E por que é importante a gente ressaltar sempre a ambivalência? Porque quando a gente ressalta a ambivalência, a gente dá a oportunidade da pessoa, por ela mesma, falar, opa, tá aí um ponto que eu acho que eu podia melhorar. Então a vontade de mudança emerge dela. Não é você que falou, você precisa mudar, você não está fazendo direito, você não sei o quê. E a gente, às vezes, A eu falo, ambivalência gera ela prestar atenção e tomar uma decisão. E aí, qual lado você vai ficar? Exato. Quase, né? E é contraintuitivo, porque nós médicos e profissionais da saúde, a gente é ensinado a querer curar o paciente. Então tem o que a gente chama de furor curandes. Eu já chego e falo, não, eu vou resolver sua vida, eu sou o herói, eu sei o que você precisa, eu tenho as tábuas da lei, né? E não, a melhor solução vai partir dela. Sim. Com um guia. Não é que ela vai claro. fazer sozinha, vai ficar à deriva. A gente ajuda a conduzir, mas ela toma a decisão. E quando ela toma a decisão, isso aumenta muito a motivação para ela persistir no processo. É bem interessante que você falou isso e eu me lembrei de alguns exercícios de coach. E nós fazemos alguns exercícios de coach, muitas vezes. Tem exercícios mais intensos, por exemplo, exercício de visualização, exercício que a pessoa precisa fechar os olhos, respirar, se imaginar em alguma situação, enfim. Até hipotética, exercício que a gente mentaliza algo, aí entra um pouco da psicologia positiva, de olhar para frente, né? Porque o coach, ele olha mais para frente, ele não olha tanto para o passado, né? Isso é bem importante, porque o coach, ele tá lá para olhar pro futuro, para frente, né? A terapia, ela é um processo mais que você olha também para o passado e tudo. E aí, no final desse exercício que nós fazemos, e aí o paciente às vezes chora, se emociona, tem uns exercícios de visualização que são bem intensos. E aí, no final, você fala assim, sempre faz essa pergunta, né? Até é engraçado, porque fala assim, gente, é muito coach isso, mas que fichas caem, né? O que você percebeu e que decisão você toma. Então, a partir desse momento, o que você percebeu que você tem que mudar ou tomar decisões e que decisão você toma. Então, que decisões você vai tomar a partir daqui. E é interessante que até agora, eu pensando em como melhorar e ajudar nesse paciente, você falando, eu fui surgindo algumas ideias aqui, eu falei, acho que eu vou aplicar isso, vai ser muito bom. Para o paciente perceber, né? Acho que, e a questão da consciência, né? Porque a gente trabalha muito a questão da consciência. Você só consegue mudar algo quando você tem consciência daquele problema, ou consciência de que você é responsável. Entra a consciência, entra a autorresponsabilidade, enfim, várias coisas. E aí você, entendendo que você tem aquele problema e que você também é autorresponsável, então não adianta jogar para o sistema, porque meu filho é autista, porque a terapia é pouca, porque é convênio, porque é ruim, ou porque eu tenho emprego, eu trabalho, eu chego atrasada, eu não consigo chegar no horário, eu não consigo, tipo, eu fico o dia inteiro já muito atarefada e eu não consigo não responder à demanda do meu filho, porque eu não consigo esperar.
eu não consigo aguentar o choro dele, por exemplo, eu não consigo esperar um pouquinho ele chorar um pouco para ele conseguir entender que não é daquele jeito, para não aceitar aquele comportamento. E aí vai, só que aí você entra na responsabilidade, na autorresponsabilidade, que, poxa, só eu posso mudar. Só eu sou autorresponsável por aquilo. Então, eu posso. Eu falo que isso é bom e ruim, mas ao mesmo tempo, você fala assim, poxa, nossa, caramba, eu sou culpado, né? Eu sou responsável. Não é culpado, tá, gente? Não é culpabilizar as mães. Você fala, vai culpabilizar as mães. Aí entra um monte de coisa, a mãe já tem muita culpa, o pai, a mãe, enfim. Mas é a gente entender que nós somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. Tem coisas que fogem do nosso controle. Mas o que é do nosso controle, a gente pode mudar. E que bom, né? Porque tá só na nossa mão, não tá na mão dos outros, né? Acho que tem a ver um pouco também com isso, né? Totalmente, é você ter mais clareza. O que você falou da consciência é o ponto de partida para tudo, né? Quanto mais consciência a gente tiver, maior a condição da gente operacionalizar o que de fato estiver ao nosso alcance, né? Porque não adianta, eu sempre falo, adoraria que o dólar abaixasse. Bom, Né? que bom, até aí sua boa vontade não vai fazer com que mude, porque não depende de você, é super complexo isso. Mas eu posso poupar se eu quiser viajar, e aí então isso está mais dentro das minhas possibilidades. Então, a vida é sempre assim, a gente tem que, aos poucos, ir delimitando os nossos processos de governabilidade. Aonde que eu consigo, de fato, operar e aonde que eu tenho que entregar um pouco para a noção de que a vida vai me colocar situações que eu vou ter que aceitar. Mas também é uma aceitação com consciência e com esforço a partir do momento em que eu consigo vislumbrar essa realidade e diante dela, tomar decisões a partir da minha consciência. Papo filosófico, né? É bem filosófico. Eu falo que às vezes o médico, Arthur, eu acho que o psiquiatra não, né? Mas é porque ele escolheu uma área bem filosófica da medicina. Mas o médico, no geral, ele é muito concreto, é muito preto no branco, é muito assim. É o guideline, é o É o protocolo. guideline, é o protocolo. E aí a gente às vezes esquece, eu gosto dessa parte, né? Filosofar, falo que eu tenho um pezinho lá na psiquiatria, né? Então, estou estudando mais essa área e é muito interessante, de fato. E aí a gente começa a entender que tem coisas, né, na mente humana que a gente vai conseguir só trabalhando ali. Não vai conseguir resultado se não trabalhar essa parte. E no autismo é assim. Então, imagina você tentar compreender, o cérebro humano já é algo extremamente complexo. Imagina a gente tentar compreender, e novamente, a medicina às vezes parte da doença, né? Na maioria das vezes, vamos entender como funciona o cérebro do autista. Vamos entender como que é um desenvolvimento normal a partir do que é anormal. O marco de desenvolvimento. Poxa, o marco de desenvolvimento existe para a gente saber o que é normal, né? Por quê? Porque se for anormal, tem que ficar de olho. Mas o que é o normal? Novamente, o que é o esperado? Mas a medicina sempre parte da doença, né? A gente começa a estudar o normal a partir do que, tem transtorno de desenvolvimento, tem atraso motor, tem não sei o quê. Mas aí é um pano para outra manga. Mas assim, como que a gente consegue ajudar mais as famílias ampliando esse leque, tendo essa abordagem, né? Então, por exemplo, os pais, né? Eu sempre falo, pergunto o que eles estão pensando, aquela coisa de como que vocês estão se sentindo, né? É difícil, né? A gente conversar, situações difíceis, às vezes você vai dar um diagnóstico, os pais estão tensos, às vezes existe negação, aí tem as fases do luto, dentro de um diagnóstico de autismo, por exemplo, entra, né? Qualquer comunicação de notícias, assim, difíceis, né? Más notícias que a gente fala, mas de notícias difíceis, um câncer e tal, como que a pessoa vai reagir? E a questão do filho idealizado, é filho real, né? E como que a gente consegue, né? Trazer mais resultado? Você tem algum caso? Porque a gente entra também na vida adulta. E se o paciente não... Tem muitos casos até de diagnóstico na adolescência, de autismo. Ou mesmo passa batido, né? Então, aquela mulher, principalmente mulher, autismo em mulheres, não é diagnosticada. E aí ela vai receber vários rótulos, né? Ao longo da vida dela, assim.
é transtorno de ansiedade, é bipolar, ela é esquisita, ou é tipo, é só esquisita, né? Não, ela é esquisita, então é assim mesmo. Ela é muito fechada, não sei o quê. E quando vai chegar lá na frente, você fala, poxa, era autismo e a gente não... E aí, às vezes, ela se afunda uma depressão, começa vício, drogas, álcool, enfim, N coisas que podem levar a uma dificuldade, principalmente o autismo nível 1, que é, a gente chama, né, o pessoal fala leve, não se usa tanto essa classificação leve, moderado, grave, mas nível 1, que é um nível 1 de suporte, que ele vai viver, ele vai tocar a vida dele, né, mas o prejuízo maior é realmente nessas questões de saúde mental. E aí você vê, sei lá, adolescentes, jovens cometendo suicídio, porque não conseguiam lidar com determinadas questões. E aí, a minha questão é, você como psiquiatra, né, nessa parte do MEV, o vício é uma coisa que, se puder comentar também em relação a telas, né, porque a gente fala muito vício, não só criança, adulto também, né, o digital tá aí, mas entra num looping, né? Um looping de depressão, como sair disso, um looping de vícios, se fecha mais ainda, porque o autismo ele já não quer socializar, né? Então, eu vou fechar aqui no meu mundinho, eu tô ótimo, tô confortável, não preciso conversar com ninguém, nem quero, no máximo vou olhar numa telinha e tá tudo bem, né? Tô na minha zona de conforto. São muitas questões complexas. Vamos primeiro pensar que, eu acho que é importante a gente, eu não trabalho exclusivamente com pacientes autistas, mas tenho pacientes, Sim. inclusive que eu fiz diagnóstico, Olha que legal. porque faltam profissionais capacitados. Que bom que tem uma formação aí agora para melhorar mesmo o nível de consciência, informação e técnica para conduzir esses casos que são super complexos. Acho importante, no âmbito da medicina do estilo de vida, ressaltar uma das técnicas que eu comentei anteriormente, que é o da psicologia positiva, que eu acho que nesse espaço do autismo, a gente poderia ter muitos benefícios quando bem aplicada essa técnica. Ela se baseia na ideia de que a gente pode procurar, no atendimento clínico, o florescimento humano desse paciente. Legal. Então, muito nessa perspectiva de saúde e não da doença que você comentou lá no começo. E pensando sempre que bem-estar, que é o nome científico que a gente dá para felicidade, felicidade a gente não usa o termo felicidade nas pesquisas científicas, a gente usa o termo bem-estar. Tem 2 tipos de bem-estar. Tem o bem-estar subjetivo, que de uma forma geral é aquele bem-estar mais comumente definido, que é o prazer. Então estou na praia tomando uma água de coco. Isso é bem-estar, é felicidade. Quem não está feliz numa praia tomando uma água de coco? Mas imagina você fazendo isso durante o resto da sua vida. Uma hora você não aguento mais só beber água de coco na frente da praia. Eu quero mais, eu quero entender que a minha vida vai crescer, eu quero me desenvolver. Então, esse bem-estar, ele é restrito, né? E ele dá espaço para uma outra forma de bem-estar, que é o bem-estar eudaimônico, que também tem as raízes filosóficas gregas. Hoje a filosofia grega está presente aqui no nosso episódio. Que é o bem-estar, o eudaimônico seria o verdadeiro bem-estar, que ele leva em consideração algumas imperfeições, algumas limitações nossas. E saber lidar com essas limitações e não deixar isso ser uma coisa de autopunição, de culpa ou de impedimento para que a gente floresça dentro do nosso escopo de limitações. Eu tenho limitação, você tem limitação e tá tudo bem. Todos nós temos limitações e vamos, se nos permitirmos, ir aos poucos superando isso. O paciente autista, ele talvez tenha mais limitações mesmo. Sim. Pela neurodivergência, pela dificuldade que ele tem de compreensão do mundo externo, da leitura social, da capacidade de empatia, de troca, de relação, de entender as fichas do ambiente, as leituras do ambiente. Mas se a gente mostrar isso principalmente para pais, tá? Da psicologia positiva, que o florescimento humano pode acontecer em todos os indivíduos, inclusive nos pacientes autistas, isso pode ser extremamente aliviador para esses pais. Então, se a gente for pensar na história biográfica de um paciente autista, quando é feito o diagnóstico, óbvio que às vezes a pessoa entende como luto, e eu entendo que isso é uma reação natural. Não vai ser o assunto de hoje, a gente pode até em outro momento falar sobre isso, mas
a partir daquele momento, se eu conseguir benefícios, melhorias, desenvolvimentos daquele funcionamento, ganhar novas habilidades, então eu dentro da minha vida eu estou crescendo. Né? Talvez não numa expectativa de um filho ideal, né? O filho ideal e Aham, filho real. É verdade, né? Em algum momento todo pai sim. vai se dar conta de que o filho não é E como até os idealizava, e os típicos, filhos né? vão ver que os pais também não são como eles idealizavam. Verdade. Isso faz parte, inclusive os típicos. É, É uma realidade. A gente sim. sempre vai se decepcionar com quem a gente idealiza em algum momento. Isso faz parte É. da sabedoria humana, de a gente aprender que a coisa é sempre muito mais complexa do que a gente imaginava. Então, a psicologia positiva ela vai trabalhar nesse campo de florescimento. Então, a partir do momento de que eu adquiro novas habilidades, que eu reconheço que eu tenho limitações, mas eu não fico estagnado nisso, e aí as políticas inclusivas, aí realmente você tentar fornecer um espaço que a criança ou até mesmo o adulto autista, ele se conecte com questões que são desafiadoras ao nível do que ele consegue naquele Aham, momento, aham. né, que isso também não é só para o autista, para todo mundo. É, Não, quer fazer uma meta bem feita para mudar de comportamento, a gente está falando aqui, né, que é da medicina do estilo de vida, faça uma meta que seja atingível para você. Quero perder 20 quilos em um mês. Pô, nem fazendo cirurgia, nem fazendo uso dos inibidores de LP1, qualquer coisa do que agora gênero, tá em moda. né? Então, assim, vamos ser Nossa, realistas. E para aquela pessoa, vamos fazendo um programa realista, baseado nas limitações que ele sim, apresenta. E aí vendo a beleza, a sutileza e a beleza dos avanços. E sim. reconhecendo, e valorizando e celebrando. As Isso é muito pequenas importante, essas vitórias. pequenas vitórias. Perfeito. Muito bom. Olhar para o que. E foi algumas coisas, né, que também eu ressaltei para a mãe, porque às vezes a gente vê. E é isso, o autista ele tem uma forma de ver o mundo, ele tem uma forma de interpretar, mas ele também tem algumas coisas que são fascinantes, assim, dentro de habilidades deles. Então, por exemplo, esse paciente tem uma habilidade artística muito grande, só que às vezes por isso, né, por tantas outras dificuldades dentro do espectro, você não consegue entrar nesse processo ou nesse florescimento, né, que seria. E aí, só até te respondendo o resto da pergunta, uma das perguntas que você fez, Aham. que é da questão das telas, que o Ah, artista muitas é, vezes muito importante. acaba ficando. Veja aí, uma oportunidade. Se você vê que o teu filho, parente, enfim, está muito conectado na tela, ou você, como profissional, percebe que o paciente seu tem esse comportamento. Todo comportamento de vício, ele é um comportamento que privilegia o uso daquilo que é viciante. Então, a Uhum, pessoa que é dependente do tabagismo, de cigarro, então ela vai sempre andar com um maço de cigarro na carteira, uhum. na No bolsa, enfim. bolso. Ele vai procurar lugares em que ele pode fumar, ele vai só vai ele vai ser amigo de pessoas que geralmente fumam, ou seja, a presença do cigarro está cada vez mais e as oportunidades, a pessoa vai buscando sempre ter aquilo mais presente na vida. Isso é o poder viciante de algo. Assim também são as telas. A gente acaba É. viciado porque elas são extremamente iluminadas, Estimulantes. estimulantes, e São você criadas para são viciar. criadas para viciar, os programas, os jogos, Tudo. as redes sociais, e aí você se sente mal quando você não está dentro de um ambiente que tem esse tipo de tela. Ao mesmo tempo, existe todo um mundo que é offline, que é maravilhoso. Então, trabalhar essa oportunidade de ampliar o espectro de atividades que são possíveis de serem vividas, deixando um pouco mais escanteado a tela, é uma oportunidade de novo, enxergar que a vida pode ir além do que o consumo que a pessoa faz hoje em dia É, daquela é. substância ou daquela tela, E né? ela só se dá conta depois que sai, porque Uhum. você não consegue se ver num outro mundo, né? Eu tive muitas pacientes e, enfim, eu tenho pacientinhos que os pais, com pesar, mas percebem que eles davam tela para a criança desde muito cedo. Então, tenho pais que eu conversei, pais assim, que você não fala assim, não tem condição, né, financeira. Tem condição, aliás, muita condição, normal. Então, eu falo que isso afeta até todos os níveis socioeconômicos mesmo da nossa sociedade. E eles viam que ela tinha um alívio do sofrimento, era um bebê que chorava muito, tinha cólicas, não teve um diagnóstico adequado na época, né? Teve um diagnóstico tardio de alergia ao leite, que é uma tristeza, né? Porque ficar mais de um ano sofrendo por conta de algo que é, entre aspas,
relativamente simples de tratar. Não foi o que aconteceu. E aí, os pais davam ela com 2, 3 meses. Porque eles falavam assim, nossa, ela via a galinha pintadinha e ela parava de chorar. Uhum. E aí, os pais, para não ver a criança sofrendo, não querer que a criança fique naquela angústia de chorar o tempo todo, o dia inteiro, imagina, não dormindo, chorando o dia inteiro, angústia, né? Passando com os médicos, mas ainda assim não tendo uma solução, deram a galinha pintadinha. Aí foi. Desenho, 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 muito desenho. E chega num ponto que é óbvio que isso prejudica, né? A gente sabe que tem estudos e estão surgindo mais estudos. Mas os últimos estudos falam, inclusive, que pode alterar o cognitivo a longo prazo, né? A inteligência da criança. Simular comportamentos autismo-like. Ser um gatilho para um desenvolvimento ali do espectro. O que é um gatilho? Não é um fator causal direto, mas ele entra como um fator de risco, como uma coisa que vai agravar aquele quadro, enfim, e provocar talvez um autismo mais cedo naquela criança, porque ficou excessivamente na tela. Então, é muito prejudicial, gente. É absurdamente. Quanto mais eu estudo, mais eu fico, assim, boba de ver na prática. Porque eu tive paciente que os pais vieram para mim, acharam que era autismo, e eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, porque tinham muitos comportamentos assim, mas não era muito, sabe? Era alguma coisa. Mas era uma agressividade, uma rigidez, coisas assim. E eu falei, vamos tirar as telas, tem que fazer detox. E quando eu falo detox, é detox mesmo. Inclusive, eu falo para os pais não ficarem nas telas. Tem que desligar? Tem que desligar. Porque como é que você vai ficar Tem que lá ser no modelo, celular, ligar a né? TV, assistir, sei lá, o jornal, o jogo, né? Se o bebê e a criança tá lá. Então, eu falei, é detox, é detox. Eu pedi um mês pra mãe, 0 telas. E eu sou bem radical, sabe, Arthur? Eu sei que tem gente que fala, não, vamos desmamar aos poucos. Tem que ir reduzindo, né, pra ir esmaecendo o comportamento. Mas nesse caso era meio que um teste, né? Não era um treino, era um teste. Então, eu falei, vai zerar e a gente vê o que sobra. Passou um mês, ela falou, nossa, é outra criança, tá brincando mais, eles estão mais... eram 2 irmãos. Um tá conversando com o outro, tá né, interagindo mais, isso aqui. Eu falei, ótimo, né? Então, eu falo que a nossa sociedade tá ficando doente, né? É meio E Kelly, vou triste. te dizer um negócio, com o desenvolvimento da inteligência artificial Ixi, generativa, que você pode conversar com a inteligência artificial, nossa, né? Você tem hoje, sobretudo na geração alfa aí, que são os novos adolescentes, crianças que estão finalizando a infância e entrando na adolescência, é muito curioso que alguns estudos já começam a trazer isso, que essa população prefere perguntar para a inteligência artificial sobre comportamento humano do que perguntar para um outro humano, seja para o pai, para a mãe, ou para o professor, para uma que professora, ou louco. para um médico. Meu Deus, Então, socorro. pois é, e então a gente precisa realmente ficar muito de olho, porque às vezes pode gerar um autismo-like, ou seja, a É, pessoa passa a se comunicar exclusivamente com a tecnologia, porque é onde ela se sente num espaço de segurança, numa zona de conforto, que é artificial, é é. com robô, né? E aí ela perde a habilidade, perde a oportunidade de criar a habilidade de se relacionar com o outro e perceber as leituras faciais, Aham. a Reais, surpresa, né? que são reais e que são muito importantes para o relacionamento em E, sociedade. e tá avançando tanto, é muito doido, mas assim, fisionomia, a resposta, o que é inteligência artificial, Os né? deepfakes, hoje em dia, é preocupante. Inclusive, Eu o que fico, que as crianças vão meu, ter acesso, a exposição a isso tudo. Então, com tem certeza, a que gente ser. precisa pensar muito, né? Não só é fato que a gente hoje em dia faz mais diagnóstico de autismo, Sim, mas não só isso, a gente precisa também tomar cuidado para não criar comportamentos similares ao sim, autismo por uma questão de natureza tecnológica aí, sim. de comportamento social, E tem dependente de CID telas hoje, e... né? Inclusive, já para Exatamente. isso. E assim, os autistas, eles tendem a se viciar mais. Então, tem estudos que mostram autista, ele tende a aumentar mais o vício por conta da resposta. E TDAH, bastante, né? TDAH é absurdo. Porque eles têm essa resposta da dopamina que eles viciam muito mais rápido, né? Eles precisam da dopamina para motivação e tal, o cérebro. E aí eles ficam, assim, a chance deles viciarem em tela é muito mais rápida.
Então, tem criança que eu vejo assim, assiste um pouquinho, nem liga. Assim, um pouquinho mesmo, sabe? Ou a mãe fala, não, assiste uma meia hora por dia e ok, entre aspas, porque a criança faz funcional, brinca, inclusive brincar em área externa, a atividade ao ar livre, ele meio que compensa, né? Tem uns que falam que ele diminui essa coisa que o prejuízo da tela, né? Tenta empatar. Mas a criança autista, ela vicia muito mais. Então, eu vejo que tem criança que fala assim, meia horinha, não sei. E tem criança, não faz mal, entre aspas, né? A gente acha que não, mas está tendo prejuízo cognitivo em algum ponto, tá? Mas tem criança que, assim, aquele pouco tempo vai deixar a criança mais irritada, mais agressiva, vai atrapalhar o sono. Às vezes nem é tela no final do dia. E teve criança que eu já fiz esse teste, assim, e fala, olha, só um pouquinho? Mas olha, pro seu filho, pra sua filha, não tá legal, tá fazendo mal. E a gente sabe que faz mal, mas tem gente que diminui, minimiza essa situação. É só um pouquinho, não é só um pouquinho, né? E cada um, eu acho que tem essa dose. A gente se percebe, né? Poxa, eu tô com muito aqui na tela, tá? A gente fica mais impaciente, mais irritado. Essa geração é mais assim, é tudo imediatista, é tudo para ontem, porque é tudo no touch, é vídeo rápido, eu quero resolver isso aqui agora, né? Menos conversas profundas também, menos leitura, as pessoas estão lendo menos, muito menos. É complicado. Que bom que você está abraçando essa oportunidade de capacitar profissionais para viverem e atenderem nesse cenário que é extremamente complexo mesmo. E, bom, Arthur, que legal ter você aqui. A gente foi uma conversa muito, muito gostosa, né? Muito fluida e muito bom ter você na nossa pós. Então, eu quero que você, antes de deixar as palavras finais aqui para o pessoal e suas considerações finais, suas redes sociais, quero fazer um convite para você que é médico, profissional. Se você quer saber mais sobre a nossa pós, que está muito incrível, como você vê, a gente tem áreas que nós estamos estudando na medicina, que não é só ali a técnica, né? Mas também entrando um pouco mais nesse universo mais amplo de como mudar a vida do paciente, como fazer com que ele tome decisões, que é a medicina do estilo de vida, sempre embasado em ciência. Então, fica o convite, aqui está a descrição do link, está na descrição desse vídeo, se você quer saber mais sobre a pós, é só entrar em contato com a gente vai trazer os detalhes, grade curricular, são mais de 30 professores aí na nossa pós, professores renomados que estão aqui com a gente, entre eles, Dr. Arthur. E, Arthur, faça suas considerações finais aqui pra gente, que mensagem você quer deixar e também passe as suas redes sociais para que as pessoas possam te seguir. Legal. Kelly, obrigado pela oportunidade de estar aqui, obrigado pela oportunidade de participar da pós também, contribuir com esse conhecimento que eu acho que é super necessário. Parabéns pela iniciativa. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente preparou. Realmente são assuntos super atuais e que realmente fazem diferença na clínica, né, no dia a dia com os nossos pacientes. Toda essa discussão permeia os nossos pacientes no dia a dia, no consultório. Então, espero que saiam aí com algum enriquecimento educacional desse nosso encontro, Com certeza. E aí, então, me sigam nas redes sociais. Eu tenho o Instagram, que é onde eu mais concentro minhas atividades, que é o @arturdanila.psiquiatra, Arthur com TH, Danila é DANILA, .psiquiatra. Então, estou à disposição para discutir e levar ainda mais conhecimento por lá sobre saúde mental, estilo de vida. E quem sabe andar mais de bicicleta aí pela cidade. É um ótimo ponto de dando partida. Exemplo, né, com os pacientes. Que legal. Obrigada, Arthur. Um prazer, uma honra estar aqui com você. Gente, obrigada aí pelo tempo, podcast. Não se esquece de curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal, que nós vamos ter outros professores aqui, outros convidados incríveis. E te vejo também na pós-graduação. Até a próxima!